Assentado como estamos, eu quero solicitar a você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis. O capítulo é o 39, dos versos 1 a 4. É a história, uma das histórias mais conhecidas nas Sagradas Escrituras. Gênesis 39, de 1 a 4. E nós temos aqui a possibilidade de ler em duas traduções, Almeida Corrigida Fiel ou a King James atualizada. E aí você acompanha comigo aí. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Repita comigo: foi homem próspero. Para melhorar, diz assim: e prosperou José. E estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, dá uma troca aqui, né? Mas vamos ajudar aqui. Vendo o egípcio, que Deus era com ele, e tudo que fazia, Deus o prosperava, ou prosperava em suas mãos, José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Amém? Tem uma outra tradução, e agora eu vou ler aqui com mais cuidado, para que você tenha um entendimento um pouquinho melhor. Diz assim, olha: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era atraente e de boa aparência. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Amém? Muito bem. A mensagem aqui desta manhã, ela tem o propósito, amados, de falar para nós sobre preparo. Como nos preparar para algo maior do que o que pensamos. Ou o que Deus faz para nos moldar e preparar para ainda muito mais além do que nós imaginamos. Bom, vocês conhecem um pouquinho da história de José. José era o filho do amor de Jacó. Jacó, a história é conhecida, né? Trabalhou durante 14 anos da sua vida para Labão, seu tio, para ter por esposa, que naquela época se pagava dote para casar, para ter por esposa a Raquel, a quem ele conheceu logo que chegou de volta à terra de seus pais. E naquele tempo era um esforço muito grande, porque era um labor na lida mesmo da terra, no cuidado com os animais, e Jacó foi um pastor de ovelhas. Passado os 14 anos, porque ele foi ludibriado por Labão, né? Até uma vez eu preguei aqui na igreja, eu mudei o nome de Labão para Lambão, né? Porque só fazia coisa errada. E aí, quando Deus prosperou José, ou melhor, Jacó lá na terra de seus pais,
após ele ser ludibriado, receber a Lia por mulher, veio Raquel, a mulher a quem ele realmente amava. E ele teve esse moço chamado José, que era um menino muito dedicado. E Jacó viu nele características de uma liderança enorme. Além do amor que, lógico, depositou nele, porque era filho que era amada, e além disso, Raquel ainda não podia ter muitos filhos, era estéril. Então, quando teve José, foi um sonho, principalmente um moço, um homem. E Jacó depositou todos os seus sonhos, seu futuro, sua dedicação de cuidado, treinamento, disposição para passar a liderança para José, embora não fosse ele o mais velho de seus filhos, mas era o mais velho da mulher a quem ele amava. No decorrer dessa cultura, vivência dessa cultura familiar, entenda uma coisa, José jamais poderia ser o filho da promessa de Jacó. Seria um contrassenso e uma quebra de regra, um paradigma sem tamanho. Mas Jacó não estava preocupado com isso, ele queria fazer de José o seu primogênito para a herança. Mas Deus tinha outros planos. Repita comigo assim: Deus tem planos inimagináveis. Olha, interessante com isso que Jacó e José, naquela de estarem alinhados, pai e filho, o filho como mentor, ou melhor, o pai como mentor de seu filho, e aquela submissão de amor, de entrega incondicional à visão de Jacó, José passou a ter sonhos. E os seus irmãos o apelidaram de O Sonhador. Não é? O Sonhador. E ele sonhava que, em algumas vezes isso aconteceu, né? Por exemplo, estavam a lua e as estrelas, que eram no número dos irmãos dele, e ele estava no meio, e a lua e as estrelas inclinavam para ele, aquilo entrou nele. Entenda uma coisa, quando nós sonhamos, e sonhamos alto, Deus usa nossos sonhos para realizar o seu propósito em nossa vida. Tudo isso se concretizou quando José foi odiado pelos seus irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo no Egito, após passar por este local aqui, que é a casa de Potifar, onde ele recebeu um tratamento de Deus, a ponto de chegar a estar como governador de toda a terra do Egito, o maior império da época. Se concretizou nisso, realmente, um dia aconteceu, ele estava sentado na sua administração, num palácio de Faraó, e os seus irmãos vieram e prostraram diante dele, toda a família veio e prostrou. Se concretizou o sonho, mas não o que ele pensava, da grandiosidade que seria ele, mas aquilo, na verdade, foi uma grande ferida. Bom, isso é uma outra parte. O que eu quero falar aqui é que, durante anos, Deus vai tratando conosco para que o seu propósito, a sua realização, se efetive em nossa vida. Enquanto estamos nesta toada, isso se chama um processo de tratamento, um processo de preparo. Irmãos, e passar pelo processo de preparo é uma decisão que temos que tomar de entrega da nossa vida ao Senhor. Enquanto José esteve na visão dele, de que ele seria o primogênito de fato, quando não era de direito, quando seria ele o sucessor de seu pai, e a bênção de Abraão, a bênção de Isaque, a bênção de seu pai Jacó, iria que recair sobre ele. Olha como seria: Abraão, Isaque, Jacó
e José. Isso, que lindo seria para ele. Mas ficou só em Abraão, Isaque e Jacó. Toda vez que você vê a palavra de Deus, você vai ver Abraão, Isaque e Jacó, Israel. O propósito de José não era o que Deus queria. O que Deus queria estava muito mais além. Mas passar pelo preparo, queridos, a primeira ação de Deus para nós é nos permitir ser submetidos à provação. Repita comigo, provação. Qual é o propósito de Deus em nos tratar na provação? Você já deve ter escutado inúmeras mensagens, fala sobre deserto, né? Falando do povo de Israel. Porque passou pelo deserto, o deserto é lugar de tratamento, o deserto é lugar de provação. Mas Jacó não foi para o deserto, Jacó só passou pelo deserto. Jacó foi parar no palácio. Olha isso. Deus trata-nos e nos prova, queridos, em lugares inusitados. Aquele que sonhava em ser o primogênito, passou a ser um escravo, comprado, vendido. Mas uma coisa fantástica na provação é que Deus tem por objetivo, e comumente a provação tem como objetivo, nos levar ao nível da humildade. Aquele que seria, na linhagem, Abraão, Isaque, Jacó e José, não era mais ninguém. Era tudo quanto ele nunca imaginou ser. Escravo de um general, num primeiro-ministro da guerra do Egito, do império dominante. Que triste. Que difícil isso. Mas Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, Paulo também, que era mentor de Timóteo, que esteve com os apóstolos, teve que ouvir de Tiago nos seus escritos, que foi um dos discípulos de Jesus próximos, que era, Pedro, Tiago e João, para aprender com as Escrituras. Irmãos, olha, as Escrituras eram escritas em rolos e foi enviada à igreja, e na época de Paulo já tinha esse escrito de Tiago, que a igreja lia, conhecia, um dos escritos, uma das cartas mais antigas das cartas gerais. Olha o que Tiago escreveu, e isso eu entendo, assim, pela leitura, pela sequência da narrativa bíblica, que Paulo teve acesso a esse texto. Quando passou pela provação que ele não esperava, e há pouco tempo agora eu compartilhei aqui com vocês, quando ele estava a caminho de Damasco para fazer as coisas em nome de Deus, e o Senhor apareceu para ele e jogou-o no chão. E ele foi levado à presença do Senhor de forma tão trágica, e teve que ser tratado por alguém que ele nunca esperou, que foi Ananias. Mas olha que Tiago diz, e nós vemos isso na vida dos filhos de Deus. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então a provação, que não é nada, vamos dizer assim, agradável à primeira vista. Imagina, igual o apóstolo Paulo, ficar cego, perder completamente o rumo da vida, achar que já não ia mais a lugar nenhum, porque se levantou contra Deus. Que provação terrível. Aquele que era o grande nome se tornou ninguém, porque Deus permitiu que ele fosse provado. Foi levado à presença,
situação inusitada de Ananias. E Ananias chegou lá para falar com ele, e ele, né, teve que submeter alguém que ele queria matar. Então, que humilhação! Às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por uma situação de humilhação para nos colocar no nosso devido lugar. O mesmo foi com José. José, lá atrás ainda, muitos anos atrás, antes de Paulo, há mais de milênios de nós, Deus também permitiu que ele fosse humilhado de tal forma a ser vendido como escravo, aquele que era, na cabeça dele, Abraão, Isaque, Jacó e José, a linhagem dos homens de Deus na terra, tornou escravo. Mas, no verso 12 do capítulo 1 da mesma carta de Tiago, e Tiago também passou por um grande processo de tratamento de Deus, porque ele que achava que seria o sucessor de Jesus, aquele que estaria liderando a igreja, não teve um grande ministério, rapidamente foi decapitado e morreu. Mas ele chegou no entendimento seguinte, quando estava preso: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, esta frase, esse verso, deixou claro para Deus assim: posso levar Tiago preso, escreveu a carta geral para a igreja, era a hora dele morrer. Está tudo certo. É o homem que persevera na provação, pois quando aprovado, vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O nosso trato, portanto, o nosso propósito, irmãos, é chegar, né, à coroa da vida, não importa qual é o processo. O propósito tem que ser esse. Temos que ir até lá. Só que, enquanto estamos na caminhada, Deus vai nos levando a alguns tratamentos. E um deles eu considero e chamo como a poda. A poda. A poda tem o objetivo de nos forjar a obediência. Nos forjar a obediência. Para isso, nós vamos para João capítulo 15, versos 1 a 5. Vamos lá? Diz assim a palavra. O próprio Deus falando da poda, hein? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ou seja, ele poda. E tudo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na minha casa, e aí agora tem que falar minha casa, né? Deus me deu uma casa que tem um jardim. É um jardim pequenininho, mas é um jardim. Na frente da casa é um jardim. E quando nós compramos a casa, ela tinha várias roseiras próximo à janela para dar aquela decoração bonita. Só que acontecia, não parecia flor, não parecia as rosas. Lá tem rosas de várias cores, rosa vermelha, rosa branca, rosa laranja, umas rosas que eu nem nunca vi. A cor, todo mundo chama de rosa, mas é outra cor. Mas não dava certo, até que um dia alguém falou comigo assim: você precisa podar a rosa. Ah, é? Como que é isso que acontece? Aí explicou lá como faz a poda, né? Eu comprei um daqueles alicatezinhos de poda, fui podar a rosa, me arranhei todo,
né? Meus braços arranhou, até que eu percebi que eu tinha que colocar uma jaqueta maior de manga comprida para podar e não me arranhar. Passou um tempinho, a janela ficou toda florida. Mas que coisa mais linda. Mas eu ainda percebi, eu não sabia podar direito. Podei errado. Um dia desse eu fui numa casa que tem um jardim, mas tinha tanta rosa, mas tanta rosa. Eu falei, mas como consegue tanta rosa desse jeito? Não, é a forma como você poda. Aí me explicou como fazer a poda da rosa para que ela fique dando rosa o tempo inteiro. Deus sabe como podar. Ele tem a técnica adequada para arestar de nossa vida algumas vamos dizer assim, coisas ruins, caminhos que prejudicam, impedem a nossa frutificação e até mesmo a bênção, a beleza que Deus tem para nos dar. E nós temos que tomar cuidado com isso para não perdermos essa bênção de Deus. Então temos que nos deixar ser podados por Deus. Nós somos o jardim de Deus, somos o que Deus tem para tratar, irmãos. Olha, Ele é o agricultor e Ele corta. Aqui tem uma coisa, tem uma diferença entre o que é doença e o que é poda. Vamos tomar cuidado com isso. O que é doença e o que é poda. O que é doença ou não tem mais nenhuma valia, está destruído, Deus vai lançar fora, vai queimar, é ramo estragado, morto, e às vezes esse tipo de galho tem que ser tirado da nossa vida. Coisas que nos prejudicam a avançar, tá? Tem que ser removido. Se não for removido, o que acaba acontecendo é que nós perdemos produtividade. E o Espírito Santo precisa de sua vida produtiva. Então, se for o ramo estragado, ele vai cortar e vai jogar fora, vai tirar da sua vida, para que a sua vida seja produtiva. Então, tem relacionamentos, existem relacionamentos, podem existir posses, podem existir planos, podem vir a ter propriedades que são prejudiciais ao propósito de Deus na sua vida. E Deus vai realizar a poda. Na vida de José, qual era a poda que Deus submeteu a ele? A convivência ruim, o embate com seus irmãos. Deus preferiu podá-lo disso para o tratar e o levar ao estágio que era necessário. Olha, mas isso é muito difícil. Você ser arrancado do seio da sua família, ser levado para um outro lugar, para que Deus possa te levantar. E foi o que Deus fez com José. Podou uma convivência que à primeira vista parecia salutar, era importante. Ou não é verdade? Às vezes nós não queremos ficar longe daqueles que nós temos por familiares, mas Deus às vezes precisa nos levar para longe para nos tratar. Para que o propósito dele ocorra em nossa vida. E foi o que aconteceu com José. Tem outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, além da poda. Deus ainda, quando passamos a poda e entramos no estágio da obediência, entendemos o seguinte: olha, é aqui que Deus nos quer. Beleza, estava tudo muito bom, hein? José demonstrando obediência, se adequou
a casa de Potifar, tudo que ele punha a mão prosperava. Deus falou assim: opa, tem mais um aprofundamento do tratamento aqui. Eu vou fazer um teste e vou levar José para um lugar que ele nunca imaginou. Ele achou que saiu da escravidão, agora está acomodado na escravidão. Irmãos, cuidado com a acomodação. Cuidado com isso. Nós temos sempre que estar dispostos a deixar Deus tratar-nos, a entender que Deus tem um propósito em nossa vida, não perder o sonho. Porque quando José estava na casa de Potifar e vivendo lá, ele deixou de sonhar. Não sonhava mais em que o sol e as estrelas se curvavam a ele. Deus então fez o quê? Permitiu que a provação aprofundasse. Repita comigo: aprofundamento. Diga assim: não há nada ruim que não possa piorar. Deus pode aprofundar o tratamento. Se você se acomodar e deixar de sonhar e achar que está tudo bom, está sendo realizado no processo. José falou assim: beleza, eu estou no Egito, eu estou na casa do primeiro-ministro de Faraó, eu estou aqui, tudo tranquilo, agora eu estou do bom e do melhor, aquela coisa de escravidão, de ficar correndo atrás dos irmãos, deixe isso para lá. Espera aí, meu irmão. O tratamento agora se tornou acomodação. A provação se tornou para ele lugar benéfico. Se acomodou na provação e ficou de boa, como diz a galera. Não, espera aí, tem alguma coisa errada aí. Vai para a prisão, José, para você perceber que a coisa pode piorar. Na prisão, irmãos, José voltou a sonhar. Agora ele não sonhava com o sol e as estrelas. Ele não sonhava de ser a linhagem de Abraão, Isaac, Jacó e José. Ele sonhava simplesmente em sair da prisão. Ele só sonhava em se libertar das grades. O que ele podia fazer então, enquanto estava atrás das grades? E sonhando em sair, trabalhar, lutar, demonstrar alguma atividade que pudesse o tirar de lá. Veja que o nível desceu muito, né? Se Deus precisar aprofundar com você, Ele vai aprofundar. Porque o que Deus tem, além da poda para nos levar à obediência, o propósito dele também é nos equalizar ao amadurecimento. Para fazer acontecer em nossa vida o reconhecimento de que nós precisamos dele. Na casa de Potifar, José só precisava de obedecer a Potifar e tudo ia bem. Na prisão, José tinha que obedecer às leis, às regras, suportar a dor do afastamento, do isolamento, da solidão, para reconhecer que só Deus o poderia tirar de lá. Então, veja bem, irmãos, existem alguns níveis de superação que nós precisamos alcançar, e eu quero falar para você aqui esses pontos de superação ou de foco para que a gente possa subir de nível como filhos de Deus. Primeiro, nós precisamos estabelecer meta. Isso é muito falado aí pelos coaches, né? Você precisa ter meta na vida e tal. Não. Estou falando aqui de metas espirituais, de relacionamento com Deus. Precisa estabelecer meta. Meta quer dizer onde você mira, onde você quer chegar, o que você quer alcançar. E não venha achar você que meta espiritual no reino de Deus é você alcançar posições na igreja institucionalizada.
posições na igreja institucionalizada não são metas para o Filho de Deus. São acontecimentos de contingência. O que quer dizer isso, pastor? Irmãos, como filho de Deus, a minha meta não foi chegar no pastorado. A minha meta era fazer o que Deus tem para a minha vida. Essa era a minha meta. Eu já compartilhei aqui com vocês que eu nunca pensei que eu seria pastor de igreja. No meu sonho pessoal, eu achei que eu seria missionário. Que eu ia para uma missão, num lugar diferente. Estava disposto a dar a minha vida para pregar a palavra de Deus em países com religião muçulmana ou até dessas mais radicais. Era isso que meu propósito. E quando eu fui para o treinamento, para o seminário, foi para isso. Só que Deus tem planos diferentes dos nossos. Deus me levou a ser segurador de cordas de quem vai. Ou seja, já enviamos pessoas, já mantemos pessoas, treinamos pessoas que hoje estão no campo missionário. Muito mais além do que eu imaginei. Eu pensei que eu iria morrer rapidinho, dando a vida para Deus em um lugar. E já tinha um lugar, tá? Não sei se vocês já ouviram falar aí num país chamado Bangladesh. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. É um lugar inóspito para o evangelho. Era nisso. Meu foco era esse. Estudei sobre isso, me preparei para isso. Estava me preparando, inclusive, com língua estrangeira para ir. Não sei nem como eu ia, mas eu ia. E Deus tinha outros planos, assim como José. José estava tranquilo. Olha, agora eu vou servir aqui na casa de Potifar. É isso que Deus tem para a minha vida. Olha só. Servindo na maior nação do mundo e testemunhando de Deus. Porque ele era homem sincero, honesto. E a honestidade, a sinceridade, o cuidado levou ele à prisão. Paradoxal isso, né? Coisa mais louca. Quanto mais você faz as coisas bem feitas, honestas, corretas, e aí você paga por isso. Foi o que Deus levou a ele. Ele podia o quê? Se revoltar contra Deus. Imaginar que as coisas estavam todas erradas, mas não. Ele continuou na meta. A meta de sua vida era a liberdade. Agora, além da meta, tem uma outra coisa que precisa: foco. Foco é o que se vê. A visão. E aqui, entenda isso, com a visão focada, você tem que excluir as coisas que aparecem para te tirar a atenção. Se você tem foco, isso quer dizer que você não vai desviar da sua meta. Tem muita gente que faz as coisas, mas desvia. Que aparecem outras coisas que parecem ser mais importantes do que a meta. E você vai criando meta em cima da meta, esquecendo da meta anterior. Cuidado para não ficar aqui pensando igual a Dilma. Né? Porque a meta, não sei daqui, não, pois a meta, não é isso. É se você tem uma meta, vá nela. Não crie outra em cima. Não permita que a sua atenção desfoque disso. Foco. Exclua o que não é espiritual da sua vida. Porque o espiritual vai te levar a conquistar no natural coisas que você jamais pensou. E nós temos testemunhos disso. E você pode ser que tenha testemunho na sua vida disso. Só que às vezes nós perdemos esse foco. Quem já recebeu bênçãos de Deus aí que nunca imaginou? Levanta a mão. Agora pensa você ainda, se você continuar focado no espiritual sem as distrações, o que Deus vai te dar a mais? Ele vai poder te dar. Vai poder entregar na sua mão, porque você não vai distrair. Mas veja, meta, foco, rotina. Tem gente que acha que rotina é ruim. Não, rotina não é ruim para quem tem meta.
Rotina é necessário, que se faz todo o tempo, programado, diz respeito a método, a procedimento com programação. Se você tem a meta, você precisa escrever os passos, delineá-los, focar nisso, porque o propósito está lá adiante. O propósito é o que nos move, queridos, é o que emociona, é o que nos leva à realização de um sonho, mexe com o nosso interior. O sonho nos impulsiona a persistir, a resiliência, a permanecer, a não nos distrair, a manter na caminhada. E espiritualmente nós precisamos ter o sonho de sermos os ideais filhos de Deus. É aqui, Senhor, onde o Senhor me levar, onde o Senhor quiser, é onde eu vou estar. Então veja bem, quando essas situações aqui que eu citei estão bem alinhadas, Deus vai nos levando a outros níveis. Meta, foco, rotina, propósito, alinhados para o propósito de Deus, para o foco de Deus, para a rotina da vida espiritual, para a meta de alcançar o estágio de filho de Deus aprovado, nós vamos longe, espiritualmente. E aí, se espiritualmente você está indo na direção que Deus comandou, no natural, Deus realiza tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É promessa. Quando a meta, quando o foco, a rotina e o propósito estão alinhados, alcançamos vitória. E a vitória é espiritual. O restante é consequência. Repita comigo. A vitória é no espiritual. O restante é acréscimo, é consequência. Enquanto você não entender isso, e você está dizendo que é filho e é filha de Deus, Deus vai permitir que você passe pelo preparo. Porque o propósito mesmo de Deus para a nossa vida é o amadurecimento espiritual. É chegarmos ao estágio de que onde Ele nos colocar, está tudo certo. Aonde Ele nos levar, é o que importa. Porque o importante não é o que você tem, mas é com quem você se relaciona, com quem você vive, com quem você está focado em conviver. E esse quem é o Senhor Deus. Quando estamos com Ele, tudo Ele aprova em nossa vida. Se morremos rápido, estaremos com Ele. Se estamos aqui por mais tempo, o sucesso dele é o nosso sucesso. Se vamos alcançar bens materiais, é porque Ele quis nos dar para investir no reino. A questão é, quando você decide estar com o Senhor, as portas dele são as suas portas. Todos entenderam? Amém? Porque, às vezes, queridos, esse entendimento fica tão longe da prática. Mas o que Deus quer de nós é essa rendição. E eu quero convidar você a examiná-lo, a examinar-se. Eu estou realmente rendido a Deus para isso? Ou estou com minha meta nas coisas naturais, nas coisas daqui, nas coisas que levam a esses propósitos comuns da vida e que estão me afastando verdadeiramente de Deus? Estão me deixando longe do propósito divino, da vida espiritual saudável, porque eu estou mais focado em realizações daqui. Paulo nos advertiu, pense nas coisas que são do alto, não nas que são da terra.
Tem um cântico que nós cantamos aqui, eu gosto demais. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui, irmãos. Enquanto você achar que é daqui, que as coisas daqui é que te trazem felicidade, é que vão realizar em sua vida, você vai ser frustrado, porque você não está se submetendo ao preparo. Mas quando você renunciar a tudo isso, Deus vai te dar o que você não imaginou, porque você não está escravo dessas coisas. Foi o que Deus teve que fazer com José. Tirou do meio de sua família, levou para uma casa desconhecida, ele ainda continuava focado em si. Levou-o para a prisão, até que ele foi esquecido na prisão. Puxa, imagina isso. Foi esquecido. Ele achou, não é? Na visão dele, ele achou que ele estava esquecido. Mas repita comigo: Deus nunca se esquece dos seus. Amém? Deus nunca se esquece dos seus. Ele não esqueceu de você. Vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus, nesta manhã, obrigado por falar na nossa vida, falar no nosso coração, ministrar a nós e em nós. Nos ajude a avançar, Senhor. Nos ajude a amadurecer para viver o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Você quer oração? Pastor, eu estou entendendo o que Deus está fazendo, o que eu quero ser amadurecido espiritualmente, eu quero estar com essa meta, esse foco. Então vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu sempre aproveitei as oportunidades que Deus me deu para aproximar-me melhor e mais dele. Enquanto louvamos, a oportunidade está franqueada.